Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 6 e o versículo de número 7. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Ouviu, né, Isaque? E Abraão, o pai, tomou a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E ele disse, e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos. Tome o seu assento, adorando o nome do Senhor. Hoje quem ia ministrar a palavra era o evangelista Alexandre, né? Mas ele ficou de serviço, não pôde. Ricardo me convidou, irmão, para poder pregar a palavra de Deus. Eu estou bonito na foto, eu estou magrinho pelo menos, espera aí. Deixa eu encolher a barriga. Tem que sair bonito na foto. E eu já preguei esse texto aqui, eu acho que eu já preguei uma vez. E orando a Deus essa semana, eu pedi ao Senhor uma palavra para pegar no Dia dos Pais, dentro do texto. Eu quero aqui fazer uma introdução rápida para os irmãos, só para a gente poder ter sentido daquilo que a gente vai falar. Leandro, muito bom te ver, meu servo de Deus. Que bom, muito bom. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus vai chamar Abraão de uma terra de Ur dos Caldeus, e vai fazer uma promessa a ele, meu pastor, que é: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei de ti uma grande nação. Não dá para se fazer nação, não dá para se construir uma nação, não dá para poder se fazer pessoas saírem do ventre de uma mulher quando a sua mulher é estéril. E na verdade Abraão, ele recebeu a promessa, mas ele tinha um problema dentro de casa. A Bíblia Sagrada nos diz que ele vai entrar num processo de muita tristeza e angústia devido a ele não poder gerar um filho por causa de sua mulher que era estéril. Mas Deus, ele reforça a promessa, porque uma coisa quando Deus promete e o homem não acredita, e Deus refaz a promessa. Preste muito bem atenção no que eu vou lhe dizer. Deus, ele faz uma promessa, o homem não acredita, toma os seus próprios rumos, e Deus precisa refazer a promessa. Todos nós que estamos aqui recebemos uma promessa de Deus na nossa vida, e às vezes Deus precisa falar outra vez, quando na verdade, quando Deus está falando pela segunda vez, já era para a gente estar fazendo com que a promessa já estivesse cumprida na nossa vida. A gente às vezes atrasa os processos que Deus tem na nossa vida justamente por isso. Porque Deus faz a promessa está de pé, a gente não acredita na promessa, e Deus está dizendo a segunda vez: eu vou reforçar a promessa. Não era para reforçar, já era para você estar vivendo a promessa que eu já fiz. Então existem promessas que Deus faz que ainda não cumpriu, porque a gente está saindo fora do propósito que Deus colocou. E a Bíblia Sagrada nos diz que Abraão, ele vai sair dessa terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra, sobe até o Egito, volta do Egito, e quando ele volta do Egito, ele vai possuir essa terra. A Bíblia Sagrada nos diz que passa-se os anos, a promessa foi feita com 75 anos, a promessa foi feita com 75 anos. Tu imagina só um velho, 75 anos de idade. A promessa vai se andando, e quando ele chega aos 86 anos de idade, aos 86 anos de idade, ele resolveu descumprir
um propósito de Deus e vai tomar a sua própria decisão. A Bíblia diz que ele vai tomar a serva de sua mulher, Saraí, como mulher e vai fazer com que ela venha engravidar. Um filho fora de um relacionamento. A Bíblia diz que Ismael nasce e ele vai cuidar de Ismael. Só que há uma briga entre Saraí e Agar, a ponto dela expulsar a mulher de casa, mas o anjo vai lá, manda com que ela venha voltar para sua senhora Saraí, e ela volta para dentro de casa. Então Deus vai retornar novamente até Abraão e vai dizer: olha, Abraão, eu vou refazer a promessa. Daqui a um tempo, ou seja, daqui a um ano, Sara vai ter filhos, ela vai gerar um filho, uma criança. E a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor abre a madre de Sara e ela vai gerar uma criança. A Bíblia Sagrada nos diz que ao 8º dia da sua gestação, que o menino ia ser circuncidado, ele passa por um processo que, quando ela gera a criança, 8 dias, há uma grande festa que Abraão, seu pai, faz. E a Bíblia diz que existe uma alegria abundante sobre aquele lugar, porque Isaac nasceu. Observe bem, Anderson. Isaac nasce, Abraão faz uma festa. Há uma alegria notória dentro da casa de Abraão por causa do nascimento de Isaac. E se Isaac nasce de uma mulher que era estéril, que já estava com os seus dias passado para lá de Bagdá, irmãos, já tinha passado do ponto de ter filhos, de gerar uma criança, e Abraão já está com os seus 100 anos de idade. Abraão faz uma festa, e segundo os historiadores, essa festa durava 7 dias. Todo mundo se alegrou, todo mundo ficou feliz, todo mundo sorria, todo mundo cantava, todo mundo se alegrava. Por quê? Porque o filho de Abraão, nascido de Sara, havia estado agora com eles. A promessa havia se cumprido. Só que a Bíblia Sagrada nos diz que, ao passar o tempo, Ismael começou a zombar do seu irmão Isaac. O problema todo é que os nossos sonhos e projetos, Caio, as pessoas até acham legal, admiram, e até te incentivam e te empurram para que o milagre de Deus venha acontecer na tua vida. Quando você está sonhando, as pessoas, isso, sonha, vai, que vai dar tudo certo. O problema todo, irmãos, é quando o milagre nasce. Quando o milagre nasce, as pessoas ficam com raiva e querem matar o teu projeto. Não permita com que isso aconteça. A história vai passando. A Bíblia Sagrada nos diz, no capítulo de número 22 do livro de Gênesis, que Deus então vai chamar Abraão e vai falar: Abraão, eu quero que tu me sacrifique o teu filho, o teu único filho Isaac. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ele chama Abraão e faz esse pedido a Abraão, e Abraão, sem contestar, pega o seu filho Isaac, vai até o Monte Moriá, ele oferece o seu filho como sacrifício, só que Deus não permite, e ele volta para sua casa. E eu aprendi algumas características na vida de um pai que eu preciso ser para os meus filhos. Existem alguns pontos específicos que nós precisamos ter com os nossos filhos. Em primeiro lugar, como nós somos servos de Deus e cristãos, nós precisamos entender e ter sensibilidade do Espírito para ouvir a voz de Deus, para que se cumpra um propósito do céu na nossa vida. Um pai de família, um chefe, e nada aqui é sobre Abraão, tudo aqui é sobre Deus. Um pai de família, quando ele é cristão e serve a Deus, ele precisa ter ouvidos sensíveis para entender o chamado de Deus. O chamado não começa no filho, ele começa no pai. E se o pai não tiver uma estrutura, se o pai não tiver um conceito de vida cristão,
Ele não vai ouvir a voz do Espírito Santo. E é por isso que tem um monte de pessoas hoje que não aprenderam nada, porque os pais não tomaram um posicionamento. A Bíblia Sagrada nos diz que a primeira ordem de Deus para Abraão é sair da sua terra. Quantas das vezes Deus precisa falar conosco acerca de algumas coisas? Deus está falando, fala num culto, fala dentro de casa lendo a Bíblia, fala orando, fala você buscando ao Senhor, mas você não está sensível para ouvir a voz de Deus. E a coisa mais importante, Caio, de um cristão é você ter sensibilidade daquilo que Deus está falando, não são vozes, é como diz o pastor Reginaldo, é a voz. A voz de Deus, ela precisa ecoar, porque se Deus tem um propósito e um chamado para você, você precisa cumprir isso à risca, para que tudo possa correr bem. Quando Deus chama Abraão para fora, Abraão não exulta de maneira nenhuma em cumprir um propósito de Deus, ainda que ele saiba que ele não sabe para onde na verdade está indo, mas ele sabe que ele precisa ir, porque ele tem alguém do seu lado que precisa cumprir um propósito junto a ele. A Bíblia Sagrada nos diz que a primeira característica é ter a sensibilidade de Deus para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Todo cristão precisa ser assim. Quando Abraão sai, ele precisa de um direcionamento. Repita comigo, direcionamento. O direcionamento de Deus, ele é dado de acordo com a caminhada. Uma família, ela é construída de acordo com a sua caminhada. Eles precisam ir para algum lugar. Abraão não sabe aonde Deus iria levar, mas ele sabia que Deus estava na frente. Todas as vezes que nós recebermos uma ordem de Deus, mesmo sem saber o que vai acontecer na frente, nós precisamos entender que se Deus chamou, pode ficar tranquilo, está garantido a vitória. Está garantida a vitória. A sensibilidade de ouvir a voz de Deus e entrar por um caminho que você não conhece é difícil. E o medo muitas das vezes nos trava, Sorlano. O medo faz a gente não tomar decisões. Por quê? Porque você não sabe para onde vai. Mas se você conhece a Deus, pelo amor de Deus, irmãos, se jogue, mesmo com medo. Se jogue, mesmo com medo, você precisa se jogar. Porque se Deus te chamou, está garantido. O nosso relacionamento, pastora Carla, com Deus, ele não pode ser à base do medo. Você já viu essa pessoa que eu vi sempre na minha vida, Cristiano, que meu irmão, se você não aceitar Cristo como seu Salvador, tu vai para o inferno. Já viu isso, Gilberto? Várias vezes. Se você não aceitar Cristo como seu Salvador, se você não caminhar na igreja, você vai para o inferno. Se você fazer isso, você vai para o inferno. Você não pode fazer isso porque você vai para o inferno. Isso daí, irmãos, é um conluio de medo que as pessoas colocam um contra o outro. A gente fica, meu Deus do céu, então quer dizer que eu preciso me relacionar com Deus porque eu estou com medo de ir para o inferno? De maneira nenhuma. O relacionamento de Deus conosco é um relacionamento de amizade, carinho e amor. Você está entendendo isso? Não é um relacionamento de medo, porque se eu me relaciono com alguém por medo, eu vou para o inferno assim mesmo, irmãos. O inferno, irmãos, ele é ruim porque Deus não está lá. Sabia disso? Se Deus estivesse no inferno, com certeza, irmão, o melhor lugar para estar é no inferno. Que isso, Jesus? Mas é uma verdade. É verdade. O inferno só é inferno porque Deus não está lá, irmão. Porque se Deus estivesse lá, lá seria o melhor lugar. O céu só é céu porque Deus está no céu. Porque se Ele não estivesse lá, eu não queria ir para o céu. Porque eu quero, na verdade, estar na presença de Deus. E aonde Ele está é o melhor lugar para se estar. Eu sei que isso aqui é meio pesado, né, para você. É verdade, irmão. Que história é essa? É a presença de Deus que nos move. É um relacionamento, por exemplo, se eu tenho um relacionamento com a minha esposa, não pode ser um relacionamento de, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo. Bem que ela manda pra caramba, né? Mas é assim mesmo. Não sei se na casa de você, mas na casa é assim. O Bruno tá rindo, já te vi. Relacionamentos, irmãos,
Não pode ser relacionamento de medo, é relacionamento de amor. O dia que a gente tiver um relacionamento de medo, porque meu pai mandou fazer isso, porque ela mandou fazer isso, meu irmão, pelo amor de Deus, esse relacionamento amanhã ou depois vai trazer problemas para você. Seja com mulher, seja com filho, seja com quem for. O relacionamento tem que ser um relacionamento de amor, de constância, de você estar presente. E se Deus está falando, olha, eu estou indo na frente para você sair dessa terra, vem atrás de mim, porque aonde eu vou, você vai se dar bem. A Bíblia Sagrada nos diz que ele leva a sua mulher, gera um filho, e eu fiquei imaginando, Anderson, como é que Isaac nasceu? Isaac nasceu numa casa onde ele aprendeu a sacrificar ao Senhor. Ele aprendeu a buscar a Deus. Ele sabia tudo sobre sacrifício. Ele sabia tudo sobre estar na presença de Deus. Abraão, ele tinha relacionamento com Deus, irmãos. Abraão, ele tinha intimidade, ele tinha comunhão. E Deus se relacionava com Abraão e também se relacionava com seu filho Isaac. Porque Isaac aprendia aos pés de Abraão como se relacionar com Deus. Tudo de igreja, como se fosse igreja naquela época, né, irmãos? Tudo de igreja, Isaac tinha conhecimento. Como é que se ora? Como é que se dança? Como é que se toca? Como é que toca a bateria? Como é que se prega? Como é que fica na intercessão? Como é que adora? Como é que fica na mídia? Como é que fica... Isaac era criado dentro da casa de Deus. Só que chegou um dia, irmãos, quando Deus ele chama Abraão e fala, eu quero esse menino como sacrifício. Aí a Bíblia diz que Abraão prepara as coisas, vai até o Monte Moriá, e ele chega na parte de baixo do monte. Quando ele chega na parte do monte com o seu filho vai fazer uma pergunta, irmãos. Pergunta de quem tem o conhecimento de igreja. Pergunta de quem tem conhecimento de que sacrifica. Pergunta de quem tem conhecimento de intimidade e relacionamento com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Como é que você tem criado os seus filhos? Eu anotei aqui. Será que você vai dormir tranquilo quando a sua filha arrumar uma pessoa como você? Eu vou repetir a pergunta. Será que você vai dormir, eu vou dormir tranquilo, se a minha filha arrumar uma pessoa como eu? Será que eu estou ensinando, eu estou vivendo um relacionamento com a minha esposa sério? Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de crescimento, um relacionamento de disponibilidade, de fazer com que a nossa família cresça, que meus filhos estão olhando para mim, que sou um pai, e está falando assim, eu quero ser igual ao meu pai. Minhas filhas estão dizendo assim, poxa, meu pai, eu quero arrumar um marido igual ao meu pai. Sabe por quê, irmão? Porque é isso que os seus filhos vão querer. Você é exemplo dentro da tua casa. Tem pouco glória, né, irmão? Não tem problema. Vou pregar igual o pastor Renan, vou devagarzinho. Será que se as minhas filhas olharem para mim e falar assim, meu Deus do céu, eu quero ter um marido igual ao meu pai, bonito. Calma, olha o alvoroço no arraial, irmão. Olha o alvoroço no arraial. Agora tu vê, Reginaldo, isso aí é tribulação, eu estou querendo me atribular. Gente, deixa eu continuar pregando. Você não atrapalha a minha vida, não. Será que seus filhos vão olhar para o caráter, os seus filhos vão olhar para o caráter do pai e vai falar assim, puxa vida, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu quero ter um relacionamento diferente. Porque o relacionamento do meu pai não é exemplo. Será que os seus filhos estão olhando para você e está vendo um grande homem de Deus que está buscando todos os dias ter intimidade e relacionamento, ou eles não estão conseguindo ver isso em você? Porque o que você é hoje é o que eles vão te copiar amanhã.
Tem uma outra pergunta. Você vai dormir tranquilo se o seu filho se tornar um marido ou um pai como você? Você vai dormir tranquilo se o seu filho se tornar um marido e um pai como você? O que você é dentro da sua casa? Será que você tem autoridade de pegar o seu filho sem falar com a sua mulher, pegar ele pelo braço, falar assim: meu filho, hoje nós vamos sacrificar e o sacrifício vai ser diferente? Pegar o seu filho, caminhar em direção ao monte, e quando ele chega lá no monte, sabendo tudo de igreja, que ele chega lá no monte, ele vai ver que existe um que está faltando. Por quê? Ali tinha a lenha do holocausto, ali tinha a faca e tinha o cutelo. A lenha era para colocar na parte de baixo, aonde depois ia por cima o holocausto. O fogo era para poder tocar fogo ali, e o cutelo para cortar o pescoço do animal. Ele vai perguntar: pai, nós vamos subir? Vamos. Mas e aí? Aqui está a lenha, aqui está o cutelo e aqui está o fogo. Mas aonde está o holocausto? O que você e eu temos sacrificado na nossa vida para que os nossos filhos conheçam a Deus de uma maneira extraordinária? Eles estão na beira do monte e Abraão vai dizer: meu filho, Deus proverá cordeiro para si. Eles vão, Abraão vai dar uma ordem aos seus moços, dizendo: olha, vocês vão ficar aqui, porque eu e o moço, ou seja, eu e o meu filho, nós subiremos, nós adoraremos e nós retornaremos. Porque Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque de lá de cima para a glória do nome dele. Eles vão subir no monte e eles chegam lá em cima. A Bíblia diz que eles colocam a lenha sobre o altar. Aí entra Flávio Joséfo na história, porque Joséfo diz assim: olha, que Isaque ele tinha 25 anos de idade. Quantos anos? 25 anos de idade. Abraão, na época que Isaque nasceu, ele tinha 100, portanto, Abraão tinha 125 anos de idade. Já um velho. Você imagina só um velho falar assim: eu vou te agarrar e vou te colocar em cima do altar. Não vai conseguir, irmãos. Um velho de 125 anos de idade. Isaque tinha 25. Você imagina agora Abraão tentando agarrar Isaque, a força para jogar ele em cima do altar, para ser queimado, para ser morto em sacrifício a Deus. Não foi assim que a história aconteceu. Flávio Joséfo, que é um historiador do ano número 36, do ano 36 depois de Cristo, ele diz que Isaque ele se entregou. Ele disse assim: olha, pai, todos nós aqui na terra iremos morrer, todos nós que estamos aqui iremos morrer, todos nós aqui vamos morrer. Mas eu prefiro me entregar diante do altar de Deus do que morrer de uma doença, de uma guerra, uma lança, qualquer outra coisa. Mas eu vou me entregar. E a Bíblia Sagrada nos diz, a história diz, Flávio Joséfo conta que Isaque se deitou em cima do holocausto, do altar do holocausto, em cima da lenha, se entregando. Qual é o posicionamento que nós estamos tomando diante dos nossos filhos, a ponto dos nossos filhos entenderem que é melhor servir a Deus do que estar no mundo? Qual é a história? Porque nós somos uma referência para os nossos filhos, assim como Abraão foi. Assim como Abraão foi, nós também somos. A nossa vida, o nosso cotidiano, aquilo que a gente faz no dia a dia, é o que vai ser a referência dos nossos filhos.
Eu morei no conjunto de Paz, na Vila da Penha, durante 17 anos. Eu fui nascido e criado na Vila da Penha. E eu me lembro que tinha um rapaz chamado por nome de Márcio. Ele era chefe da boca de fumo daquele lugar. Pô, meu, coisa terrível. Só andava assim mesmo, igual gente humana. Assim mesmo. Bandido. Trocava tiro com a polícia. A gente tinha que entrar para dentro dos apartamentos porque era uma bagunça danada. Quem viveu em boca de fumo, né? Alguns irmãos aqui que já passaram por esse processo, sabe como é que é? Ele teve um filho. E a primeira coisa que eu me lembro que ficou na minha mente gravada é quando alguém, numa brincadeira, acho que aquela rodinha de passar chinelo, que aponta o chinelo para um ponto, aí um perguntou assim para ele: vem cá, o que você quer ser quando crescer? Aí ele falou assim: eu quero ser igual meu pai. Porque os pais são referências para os filhos. Os pais são a referência para os filhos. Não adianta você correr, irmão. O teu filho, até 12 anos de idade, ele vai olhar para você e vai falar: eu quero ser igual ao meu pai. O que você tem sido para os teus filhos? Qual é o ponto de referência que ele pode olhar? Não, pastor, ele pode até olhar para mim aqui, até esse ponto, daqui para frente não pode não. Por quê? Porque se você é referência para os seus pais, aonde o seu pai te levar... Eu fico impressionado, Luana, impressionado como é que Isaac vai se deitar, irmãos, para se entregar a Deus. Como é que a influência de Abraão entrou de uma maneira tão grandiosa na vida de Isaac, a ponto dele falar: pai, eu quero me entregar, o Senhor me trouxe aqui, eu vou me entregar. O problema todo, irmãos, é que a gente vive numa geração que... Cadê o celular, Isaac? Tem, já te vi. A gente deixa as crianças com o celular na mão e não ensina a palavra de Deus. A gente deixa as crianças fazer algumas coisas e não ensina, não tem correção. O tempo e a qualidade de vida dentro da nossa casa com os nossos filhos já não são mais os mesmos. E é uma verdade, irmãos. Eu estou falando isso aqui de cátedra, eu sou professor nisso. E eu preciso mudar o meu comportamento. Pastor, o senhor está falando do senhor, eu estou falando de mim também. Coisa boa é isso, irmão. Quando a palavra vem, ela desce, pega todo mundo, inclusive quem está pregando, está tudo certo. O problema todo, irmãos, é que a gente tem dificuldade de encontrar tempo para isso, ou não temos prioridade para isso. Ah, Jesus. O problema todo são as nossas prioridades, Igor. A gente não tem prioridade para poder fazer as coisas com os nossos filhos. Minha esposa me cobra isso direto, irmãos. Pastora, ela, ai meu Deus do céu, já fica até com dor de cabeça, pensando: teu filho, joga a bola. Ai meu Deus do céu. Mas é uma verdade, Beto. É uma verdade, porque a gente precisa ter esse tipo de relacionamento com Deus. O pai, ele sempre será referência de oração, de leitura da Bíblia, de intimidade que você tem com Deus. Ele vai olhar para você. Vai ser você referência dentro do seu casamento. Hoje eu glorifico a Deus, irmãos, a Deus, que eu tenho 3 filhos, um bonito igual ao pai e 2 lindas igual ao pai. E eu ganhei um filho, irmãos, que é o Bruno. O Renan está vindo ainda. Não, estava não. Ganhei um filho que é o Bruno. E quer ver um negócio? O garoto obediente. Meu Deus, sou apaixonado como se fosse o meu filho e trato ele assim. O dia que ele levantar a mão para minha filha, eu pego ele. Mas eu amo esse garoto de coração. Amo de paixão. E eu tenho certeza, irmãos, ele tem pouca intimidade com o pai dele, por causa de alguns problemas. Mas eu vou falar para você, eu tenho certeza que ele me tem como referência dentro de casa. Ele nunca falou isso para mim, mas eu tenho certeza disso. Pelo carinho, pelo trato que eu dou. Assim como Abraão fez com Isaac, nós precisamos fazer com os nossos filhos. Você é um referencial. Fique de pé em nome de Jesus. Deixa eu lhe falar um negócio. Um chefe de família, como referência aonde ele anda, ele precisa todos os dias buscar a Deus. Ele precisa
todos os dias, ter dignidade e mostrar para os seus filhos como a vida é. A gente precisa sempre subir o nosso nível dentro da nossa casa. Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade que você faz, seja na conversa, relacionamentos precisam subir o nível. Você acha que eu rodo no Uber aí, eu rodo porque eu gosto, irmãos? Eu rodo por uma missão. Sabe qual é a missão? Qual é a missão, pastor? A minha missão é dar o melhor à minha esposa e os meus filhos. Eu vou repetir, a minha missão de trabalho é dar o melhor à minha esposa e aos meus filhos. E o cansaço, pastor, eu fico cansado como qualquer um de vocês. O cansaço é o mesmo, mas o cansaço é só um detalhe, irmãos. Porque todos nós nos cansamos, se a gente parar, a família para. Se Abraão não sacrificar e não tiver relacionamento, Isaac não sacrifica e não vai ter relacionamento. Por isso que nós precisamos aumentar o nosso nível, buscar a Deus enquanto se pode achar. Eu quero que hoje, o culto de hoje, Dia dos Pais, seja um marco na tua história. Seja um marco, novo começo. Até o dia de hoje você tratava e se relacionava com seus filhos de um jeito. A partir de hoje você vai mudar a sua história com os seus filhos, com a sua família, com a sua casa, em nome de Jesus. Acabar com essa história de viver uma vida normal, efeito manada. Ninguém faz, eu também não faço. Seja você diferente. Sente na mesa com seus filhos. Ensine para ele a palavra. Viva a palavra com eles, para que o céu se manifeste em teu favor e a favor dos teus filhos. Porque se a bênção estava sobre a vida de Abraão, a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A tua caminhada vai fazer você alcançar as suas gerações em nome de Jesus. A tua caminhada vai fazer você entender que existe um processo que você precisa passar para você chegar em lugares grandes. Ei, fique aonde Deus está. Escute muito bem o que eu vou lhe falar, eu vou repetir que isso aqui é pedagógico. Fique aonde Deus está. Se Deus estiver contigo, irmão, você ande com Ele e leve seus filhos juntos. Se Deus não estiver contigo, você, em nome de Jesus, acerta o teu caminho, aplana as tuas correntezas, faça com que essa água retorne novamente, como um GPS. Quando você erra o caminho, ele volta ao mesmo caminho, ao outro caminho. Faça isso. Faça com que Deus ele venha andar contigo, irmão. Busca a Deus por você e pelos seus filhos. Você é referência. Aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus.